iniciando, digamos, oficialmente 2025, uma vez que a gente teve essa pequena pausa aí no final de ano, para todo mundo se preparar, né? Ainda mais para esse ano que está chegando, que já chegou, na verdade. E para a gente iniciar esses novos episódios dos Guardiões Digitais Talks e conseguir ter um 2025 bem assertivo, a gente quis iniciar aqui com um papo sobre diagnósticos de segurança da informação, né? E é até bacana a gente pensar no diagnóstico, porque sempre que a gente inicia, né, inclusive os nossos talks, a gente fala sobre a comunidade dos Guardiões, né? A gente sempre faz o convite para vocês estarem conosco nessa comunidade, um grupo do WhatsApp que aqui pelo QR Code vocês já conseguem participar. E lá no final a gente sempre convida também e dá como um benefício, né, para quem está participando, um diagnóstico assistido. E muitas vezes o pessoal se questiona, né? O que é esse diagnóstico? O que a gente vai passar por ele? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns diagnósticos, a gente vai falar sobre alguns frameworks, né, que existem na área de segurança da informação. E muitos deles a gente acabou compilando para ter o nosso diagnóstico que a gente realiza com vocês, tá? Então, claro que muito diagnóstico ele varia de acordo com a área de cada empresa, com o setor, o segmento, né? Mas muitos dos questionamentos aqui ajudam bastante a gente a se localizar, né? A gente a entender todos os pontos ali de como que a gente pode elevar o nosso nível de maturidade de segurança da informação. Então, a gente aqui fica o convite novamente, né, para quem ainda não faz parte do nosso grupo dos Guardiões, ou que para quem deseja, né, compartilhar o acesso dos Guardiões aí com outros colegas, colaboradores aí, podem também tirar um print aqui dessa tela e já encaminhar para frente, que vai ser muito bacana o pessoal estar participando com a gente. E falando dos Guardiões, né, a gente sempre mostra aqui que em 2024 a gente teve nosso primeiro encontro de Guardiões Digitais, de forma física, né, presencial. Então aqui a gente teve esse evento em Santa Catarina e para esse ano a gente tem uma novidade bem bacana que a gente vai ter mais, né, desses momentos aqui presenciais e um deles logo já está chegando e que a gente vai falar um pouquinho no final desse momento de hoje. Falando um pouquinho sobre nós, né, então hoje nós somos um grupo composto pelas empresas Introduce e Supreme, e reunindo, né, principalmente ali as expertises de planejamento de TI, segurança da informação e cloud computing, para a gente conseguir fazer uma entrega mais completa para todos os negócios que a gente vai atuando. Nosso propósito, construir estados de crescimento de pessoas e negócios através de tecnologia, né? Inclusive, esse momento que a gente faz aqui dos Guardiões é um ponto que a gente sempre leva para cumprir com esse propósito também, né? A gente acredita que a gente está construindo juntamente com vocês histórias de crescimento, tanto para as pessoas quanto para as tecnologias aí dentro dos negócios. Algumas das histórias em construção estão com a gente, né? E já percebi que muitos clientes, parceiros, né? Que inclusive fazem parte desses logos aqui, estão presentes conosco. Então sejam muito bem-vindos novamente. E para negócio em crescimento, a segurança é a base de tudo, né? Essa é a bandeira que a gente sempre leva adiante também. E reforçando sempre as nossas 5 jornadas, né, de segurança da informação, onde a gente, então, consegue participar juntamente com vocês, elevando alguns níveis de maturidade, levando as tecnologias, todos os processos das empresas, né? Então, a gente tem uma primeira jornada, a jornada 1, que é de escudo digital, uma jornada onde a gente atua principalmente nos pontos de tecnologia, né? Então, aqui entram ferramentas, aqui entram formas de atuação com tecnologia propriamente. A gente tem a jornada 2 de Guardiões Digitais, que inclusive, né, a gente está falando aqui dos Guardiões Digitais Talks, e o Guardiões Digitais é uma jornada onde a gente fala sobre awareness, né, sobre conscientização, sobre cultura de segurança da informação. A jornada 3, onde a gente fala sobre os pilares de segurança, e nos pilares de segurança a gente entra, né, não somente, né, com esses diagnósticos aqui, mas com diversos itens aqui, principalmente de compliance, né? Então aqui a gente vai entrar com o ISO 27001, a gente vai entrar com outros itens aqui como LGPD, né? Então todos esses pontos a gente entra de uma forma mais documental, digamos, né? Aqui no pilares de segurança. Segurança em ação, onde a gente entra efetivamente com uma área de SOC, né? Então aqui a gente tem o Centro de Segurança da informação e de operações de segurança, e aqui a gente justamente faz aquela monitoria em tempo real, acompanha o que está acontecendo perante a segurança e a cibersegurança, né, das empresas. E a segurança corporativa avançada, onde a gente entra com uma figura, né, bem especial, que seria um VCISO, para conseguir estar dentro também do board da empresa, apoiando em todas as decisões e conseguindo fazer com que a tecnologia e a segurança da informação sejam vistas de forma estratégica. Beleza? Então, gente, para a gente iniciar, né, falando sobre os diagnósticos de segurança da informação e dando start aqui no nosso bate-papo de hoje,
A gente trouxe para vocês, então, um pouco mais sobre frameworks de segurança da informação, né? Então, muitas vezes a gente se pergunta, né, o que são frameworks e quais são eles, né, que a gente consegue aí apoiar para dentro da área de SI. Então, frameworks, eles são um conjunto, né, estruturado de diversas diretrizes que vão nos apoiar a ter as melhores práticas, né, e todos os padrões aí de mercado que ajudam as organizações a protegerem, então, suas informações, né, seus sistemas, suas tecnologias contra as ameaças e vulnerabilidades, né, aqui principalmente falando da área de segurança. E quando a gente entra no tema de frameworks, tem algumas funções que a gente vai tendo dentro deles, né? Então, um deles que a gente sempre traz aqui, né, inclusive foi uma das chamadas, é que com esses frameworks a gente consegue fazer um ponto bem importante, que é a identificação dos riscos e vulnerabilidades, né, do nosso ambiente. Então, aqui a gente consegue auxiliar toda essa etapa de identificação de possíveis ameaças, pontos fracos nos sistemas de tecnologia, né, nos processos das empresas. Então, é um ponto que nos apoia a ter essa visão geral de riscos de vulnerabilidades que a gente pode ter no nosso ambiente. E, consequentemente, é isso, a gente depois consegue tratar, né, e elaborar planos ali para a gente ir corrigindo todos esses pontos. Um segundo item que a gente traz aqui é sobre a implementação de controles de segurança, né? Então, aqui é justamente para a gente fornecer, né, algumas orientações de como fazer a implementação de controles específicos que a gente consiga utilizar, então, para proteger esses ativos, né? A gente fala muito sobre a gestão de incidentes, né? Então, o que a gente faz nessa gestão de incidente, né? Aqui são justamente diretrizes que nos apoiam a ter as melhores práticas, né? De novo, como inclusive os principais itens aqui de frameworks, para que a gente consiga, então, ter uma resposta de uma maneira eficiente a qualquer incidente de segurança que possa estar acontecendo no nosso ambiente, né? E, além disso, minimizar ali danos e recuperar, então, com uma maior eficácia todas as operações do nosso negócio. E em relação à conformidade, né, é justamente ter esse apoio aí para as organizações se estarem adequadas às leis, a regulamentações, a normas setoriais, né, então aqui a gente entra muito em questões como uma LGPD, PCI, quando a gente fala de indústrias de cartão de crédito e outros itens que a gente consegue estar apoiando aqui. Beleza? E aí, falando sobre alguns componentes de frameworks, né, um ponto que é bem importante, que todos esses frameworks que a gente vai apresentar e vai trazer, eles vão ter alguns componentes, né, específicos ali, que praticamente eles são, de uma certa forma, global. Então, aqui a gente está falando de diretrizes e políticas, né, então a gente vai falar sobre regras, procedimentos que vão definir como que a segurança deve ser gerida dentro do nosso negócio. A gente vai falar sobre controles de segurança, né? Então, aqui são medidas específicas implementadas, né, para mitigar qualquer risco e proteger os nossos ativos. A gente vai falar sobre processos de gestão, aqui pegando mais num ponto de uma abordagem, né, sistemática para identificar, avaliar, gerenciar algum risco de segurança. E a gente está falando também sobre avaliação e monitoramento, né? São métodos ali que a gente consegue medir então a eficácia de todas essas políticas que a gente vai criando, inclusive, e todos esses controles de segurança para que a gente consiga identificar ali os pontos de melhoria e depois ir elevando, consequentemente, o nosso nível de maturidade. E aí, falando sobre alguns benefícios, né? A gente traz aqui 4 pontos dos principais, inclusive, benefícios de estar aplicando algum desses frameworks dentro da organização. E um deles é justamente a abordagem estruturada, né? Então, aqui a gente consegue proporcionar ali, através de uma metodologia de uma forma mais clara e organizada, né? Para ter uma gestão, e principalmente aqui sobre segurança da informação. A gente tem um ponto bem importante que é sobre a redução de riscos, né? Então, conforme eu comentei ali, que a gente consegue analisar, mitigar riscos, né, através delas. Então, na redução de riscos, a gente vai justamente conseguir, então, ter esse apoio aí para mitigação de riscos, a implementação de controles, né, as boas práticas de segurança. Melhoria contínua, né? Então, aqui a gente vai estar encorajando uma revisão, né, e uma melhoria constante das práticas de segurança, ou seja, cada vez que a gente vai estar aplicando algo novo, identificando algo novo, a gente vai estar melhorando o nosso ambiente. E confiança e credibilidade, né? Acho que esse é o ponto principal aí, porque justamente isso vai fazer com que a gente consiga aumentar a confiança dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né? E qualquer stakeholder aí na capacidade de proteger as informações, né? E hoje a gente vê muito empresas que durante algum tipo de RFP, RFA, vão solicitar, né, algumas informações e possivelmente ali itens onde vão, né, exigir alguns compliances, entender como que a empresa está lidando e tratando toda a questão de segurança da informação. Então, a gente trouxe aqui hoje para esse momento
6 frameworks que a gente vai fazer a apresentação aqui, podem ser utilizados, inclusive, para diagnósticos, né, dentro do ambiente. E alguns eu vou entrar um pouco mais profundamente, outros a gente vai passar mais rapidamente, tá? Mas a ideia é justamente a gente demonstrar mais ou menos como que funciona cada um deles. Então, aqui a gente tem, né, o nosso primeiro item aqui é ISO 27001. Na ISO 27001, eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar ou já estão trabalhando dentro dos seus negócios, né? E espero que todos já estejam trabalhando, mas se não estiverem, a gente está à disposição também para dar esse apoio para vocês, tá? E a ISO 27001, ela é praticamente, né, um padrão internacional ali para sistemas de gestão de segurança da informação, né? Então, ela é bem focada na proteção, em proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, né? Que são, inclusive, os 3 pilares da segurança da informação quando a gente fala sobre o tema. O objetivo da 27001, né, é justamente estabelecer um conjunto de controles, boas práticas, para a gente conseguir gerenciar os riscos de segurança. E ela tem uma aplicação que a gente praticamente ele é usado por organizações para uma certificação, né, para ter uma conformidade com requisitos globais de segurança da informação, certo? A gente tem aqui um segundo ponto que é o NIST, né? O NIST ele vem crescendo cada vez mais ali, tendo uma utilização muito maior dele também. E o NIST ele foi desenvolvido então pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, né? E ele tem aqui um conjunto de diretrizes para gerenciar riscos cibernéticos. Ele é composto, né, hoje por 6 funções Daí, principais. Oi? só um alerta aqui, o pessoal tá falando que não tá passando o slide. É, tá? A gente está na tela aqui do Frameworks de Câmera Segurança. de segurança. Beleza, foi. Maravilha, Uhum. é isso aí. E para alguns não está Fechou. apresentando. A gente está tentando ver, enfim, ajudar se é o Teams, etc. Porque para vários está entrando. Tá. Mas pode seguir, tá? Maravilha. Qualquer coisa, depois eu posso parar o compartilhamento e tentar novamente aqui para ver se apoia o pessoal. Então, voltou, o Mas pessoal voltou aqui. Ok. beleza, show de bola. E o NIST, então, né, a versão 1 do NIST, ele tinha praticamente 5 principais funções, que era sobre identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. E a versão 2.0, ele acabou incluindo, então, a parte de governar, né? Então, a gente entra com a parte de governança também nesse framework agora, tá? O objetivo dele é justamente ter um guia mais flexível ali para melhorar toda a questão de resiliência, né? Principalmente a resiliência cibernética. A gente vai falar um pouquinho também sobre o SysControl, né? O SysControl, então, ele é um conjunto de controles de segurança priorizados, né? Para falar do priorizados, e ele foi elaborado ali para justamente dar um apoio na redução ali de riscos cibernéticos. O SysControl ele vai falar sobre 18 controles, né? Baseado em ameaças reais, desde a parte de inventariação de ativos até a proteção de dados. Então, ele acaba sendo bem completo aqui também. E o objetivo do SysControl é principalmente, né, ajudar as organizações a ter uma implementação de controles de uma forma mais rápida, né, justamente por ele ter algumas atividades ali de uma forma um pouco diferente de um NIST, de uma ISO 27001. SOC 2, né, um outro item que é bem importante, que a gente está falando sobre um relatório de auditoria que ele acaba avaliando todos os controles, né, de uma organização para a questão de segurança, disponibilidade, integridade, né, do processamento, principalmente, e a privacidade dos seus serviços, né? Então, o SOC 2 ele acaba sendo essencial para provedores de serviço, né? Quem tem algum serviço que acaba provendo algum serviço em nuvem, né? Empresas de SaaS, e justamente por lidar com diversos dados sensíveis de clientes, o SOC 2 é geralmente assim, muito solicitado, né? Pelas empresas quando vai ter algum tipo de RFP, por exemplo. E o objetivo do SOC 2 é conseguir demonstrar, né, uma certa confiança, uma conformidade para os clientes desse tipo de empresa de organização. A gente tem o PCI DSS, então aqui praticamente um padrão global de segurança que apoia na proteção de transações com cartões de pagamento, né? Então, empresas hoje que armazenam, processam ou transmitem qualquer tipo de dado de cartão de crédito acaba tendo esse tipo de obrigatoriedade, né, para seguir aqui com esse framework. E o objetivo dele é principalmente prevenir fraudes, né, e garantir a segurança dos dados dos titulares dos cartões que são transacionados, né? E o último ponto que a gente vai trazer, na verdade, vai ter mais um bônus aqui, né? Mas a gente vai falar sobre o HITRUST, né? Que é praticamente um framework que ele combina, né, alguns outros regulamentos, alguns outros padrões,
e ele tem um foco mais na área da saúde, né? Então aqui a gente tem, digamos, uma junção ali do HIPPA, a gente tem uma junção do NIST, do 27001, do PCI, né? Justamente para conseguir ter uma conformidade mais prática, né, para as informações da saúde, digamos assim, né? E a aplicação dele é justamente, né, utilizada ali por organizações de saúde, provedores de tecnologia, seguradoras, né, ou empresas que lidam com dados confidenciais e que precisam atender diversas, né, regulamentações de forma simultânea. E acabou não estando aqui no slide, mas a gente vai falar também sobre o Well Architect, né, um framework muito utilizado ali com um conjunto de boas práticas oferecidos principalmente ali por AWS, Microsoft Azure, para construir e operar cargas de trabalhos em nuvem, né? Então aqui a gente fala principalmente ali de princípios de segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e excelência operacional, né? São os principais pontos que a gente acaba lidando dentro dele, e na AWS em específico a gente tem sobre sustentabilidade também, né? Então são 6 pilares, na Azure 5 pilares, mas o objetivo ele é praticamente o mesmo, né? Que a gente conseguir apoiar as organizações a projetar infraestruturas resilientes, né? Eficientes e seguras, principalmente nos ambientes em nuvem, né? Nos ambientes em cloud. E aí, para a gente iniciar, né? Eu trouxe um compilado aqui sobre esses principais itens que eu fui abordando rapidamente aqui. Então, a gente tem a ISO 27001, né, como eu comentei anteriormente, e a 27001, ela traz algumas normas mais principais, né? Então, a 27001, ela teve uma atualização recente, em 2022, mas dentro dela a gente tem algumas normas ali que são de 2019, 2018, né? São versões mais, digamos, antigas que estão em revisão, mas ainda não entraram diretamente aí de forma publicada, tá? Então, a ISO 27001, a gente entra sempre com a 27, né, como um todo, que fala sobre vocabulário, fala sobre os princípios. A gente tem a 27001, que é justamente, então, todos os requisitos, né, de um sistema de gestão de segurança da informação. A gente tem a 27002, que fala sobre controles de segurança da informação. A 27005, sobre a orientação para gestão de riscos. Né? A 27017, fala sobre serviços em nuvem, e aí ele puxa muito da 27002 em conjunto aqui, e essa inclusive é uma das que estão em revisão. A gente tem a 27018, né, que fala sobre proteção de dados pessoais em nuvens públicas, e a gente fala sobre a 27701, que é uma extensão, né, da 27001 e da 27002 para a questão da gestão de privacidade da informação. Então, podem perceber que esses controles que estão numa versão mais antiga, né, e a versão, inclusive, a gente passa aqui no lado da norma, justamente, elas já estão em processo de revisão também para ter uma atualização conforme a tecnologia também atualiza. Tá? Então, esses são os principais itens que a gente demonstra, né? E a gente sempre vai repassando, né, por eles quando a gente está falando de uma certificação aí de ISO 27001, por exemplo. E a 27001, quando a gente começa a olhar para ela, né, a 27001 ela acaba estabelecendo então alguns requisitos para definição, para implementação, para operação, né, e aperfeiçoação também desse sistema de gestão de segurança da informação. E ela é baseada, né, até comentei sobre em 3 pilares, 3 princípios, né, que são praticamente os pilares da segurança da informação. Então ela é baseada na confidencialidade, né, e aqui como um padrão, né, confidencialidade, justamente a gente tem uma informação que ela seja acessível apenas para quem tem autorização. A gente fala sobre a integridade, que é justamente a informação, ela só deve ser confiável e só pode ser alterada por quem tem uma certa autorização ali também, né? E a disponibilidade, ou seja, ela tem que estar acessível a quem tem essa permissão aí para acesso no momento que a pessoa precisar. Então, ela é baseada nesses 3 principais princípios, e quando foi divulgada, então, a 27001 versão 2022, ela teve algumas modificações, né, e ela passou a ser, então, 93 controles divididos em 4 sessões, né? Quais seriam essas sessões e os controles, no modo geral, né? Então, a gente tem uma sessão que fala sobre pessoas, e aqui a gente entra com treinamento, com conscientização, com conhecimento, né? Ou seja, quem está procurando fazer alguma certificação da ISO 27001 vai ter que olhar para a camada de pessoas, vai ter que olhar para a camada de treinamentos, de conscientização dos usuários perante ao tema de segurança da informação. Né? Isso acaba sendo obrigatório. A gente passa também pela seção de tecnologia, né? Então aqui a gente vai entrar em assuntos de sistemas, de dados, né? Tecnologias como um todo. A gente entra numa seção de organização,
Então, aqui a gente vai falar sobre regras, sobre políticas, né, principalmente todos esses itens. E a gente tem, então, uma seção também para itens físicos, né, formas de acesso, vigilância, permissionamento de acesso local, né, então tudo isso entra aqui dentro. Então, a versão 2022, né, está dividida praticamente em 93 controles. Reduziram alguns controles, na verdade, muitos foram unidos, né, até por uma função semelhante. E essas 4 seções. E falando então sobre alguns itens novos, né? A gente teve na revisão 2022 11 controles novos. E por que eu quis trazer esse ponto aqui para demonstrar a vocês? Percebam que a gente tem 3 itens aqui que eles focam muito na questão de segurança, né? Muito na cibersegurança, digamos assim. E um deles é o controle de inteligência de ameaças, né? O outro é justamente sobre a continuidade de negócios. E o outro é sobre a segurança em serviços em nuvem. Ou seja, conforme a tecnologia foi evoluindo, novas tecnologias foram surgindo, né? Novas formas de atuação. Essa norma precisou ser adequada justamente para conseguir fazer o controle de tudo isso, né? Então, a gente tem esses 3 itens bem focados em cybersecurity, a gente tem aqui sobre segurança e monitoramento físico, né? A gente tem aqui sobre configuração e gerenciamento, mascaramento de dados, monitoramento de atividades, codificação segura, né? Tem toda a questão de formas de deleção de informação, com os cuidados para isso, prevenção de vazamento de dados, né? Algo que a gente acaba vendo não só hoje em dia, né, no LGPD e outros pontos, mas principalmente no 27001. E o Web Filter, né, como que a gente consegue, então, filtrar e cuidar de todos os acessos que acontecem perante a web de forma geral, né. E aí, falando sobre vantagens, né, a gente tem aqui, então, algumas das vantagens de se aplicar, de passar por um processo, né, da 27001, e uma delas é ter uma certificação formal, né, ou seja, todos os controles que estão na ISO 27001, eles podem ser auditados por um órgão acreditado, né, e aí, obviamente, com isso, a empresa ela pode receber uma certificação, né, se for aprovada, de que ela implementou, então, esse sistema de gestão de segurança da informação e que ela está de acordo com todos os princípios da norma, né, ou seja, isso traz uma credibilidade muito grande, né, para as empresas, para os negócios, justamente porque eles estão tendo um cuidado especial com a segurança da informação. A gente tem um reconhecimento que ele é internacional, né? Então essa norma ela é internacional e esse reconhecimento acaba sendo nesse formato também. E a 27001 possui uma estrutura bem clara, né? Ela tem os controles que precisam ser implementados de uma forma bem definida ali dentro de toda essa estrutura da norma 27001. E quando a gente fala assim, olhando para um viés, né, agora de desvantagens, obviamente, né, para a gente fazer uma implementação dessas tem um trabalho bem grande, ele é um processo bem demorado, digamos assim, né? Então tem diversos casos ali que quando a empresa não consegue ter uma dedicação completa, né, para esse tipo de processo, a gente pode ter um processo que se estenda ali por mais de ano para a gente conseguir fazer uma certificação. E o custo, né? Quando a gente fala ali de um custo de auditoria, por ser uma certificação internacional, né? Global, aí ele tem um custo um pouco elevado também, mas querendo ou não, isso é revertido dentro dos benefícios que ele acaba trazendo. Beleza, gente? Se alguém tiver alguma dúvida até esse momento, fique à vontade de mandar no chat. O time vai apoiando ali nas respostas. E depois, no final, a gente pode fazer mais um bate-papo aí sobre elas também. Fechou? Passando para o próximo item aqui, a gente vai falar sobre os syscontrols, né? Então, aqui já na versão 8. E o syscontrol é um conjunto, então, de controles de segurança priorizados, né? E foi elaborado, então, pelo Center for Internet Security e com o objetivo de reduzir riscos cibernéticos. Principal característica dele, o syscontrol ele possui, então, 18 controles baseados em ameaças reais, né? Desde a inventariação de ativos até a produção de dados. E dentro disso ele é dividido em praticamente 3 grupos, né? Onde, de acordo com o tamanho da empresa, né, com o movimento da empresa, a gente consegue ir tratando os controles específicos. E o objetivo dele é justamente ajudar as empresas, né, a implementarem esses controles de uma forma rápida, né, e eficaz. Então, o syscontrol, né, ele traz aqui essa estrutura em 3 níveis, a gente chama ali de IG, que são grupos de implementação, e a gente tem, então, esses 3 grupos, que o grupo 1, ele é voltado para empresas de pequeno a médio porte, né, com uma experiência limitada de TI e segurança cibernética, ou seja, ele é um grupo que ele vai ter menos controles para a gente seguir, né, quando a gente pega o total ali de 153 medidas, o grupo 1, ele exige apenas 56 medidas a serem cumpridas, tá? Por isso que ele acaba se tornando um pouco mais rápido, porque elas são medidas mais claras e estruturadas também para o tipo de
de negócio, né, ou o tamanho da empresa. O segundo grupo, ele é, então, para empresas que empregam indivíduos responsáveis por gerenciar e proteger a infraestrutura de TI, ou seja, uma empresa que já possui, né, uma equipe interna, já possui pessoas ali que conseguem estar de olho para isso, e é um grupo que ele acaba, então, trazendo não só aquelas 56 medidas do grupo 1, mas outras medidas adicionais, totalizando, então, em 130 medidas a serem atuadas. E o grupo 3, né, são para empresas, então, que empregam especialistas de segurança da informação com conhecimento em diversas disciplinas aí de segurança cibernética. E aí esse acaba sendo o modelo mais completo, né, o grupo 3, com, então, 153 medidas a serem atuadas. Tá? E aí, claro, né, sempre fica aquela dúvida de, ok, mas o que são essas medidas, né? Então, dentro daqueles 18 grupos, digamos ali, de controles, né, a gente vai atuar, então, desde a parte de inventário de rede até uma área ali como um pentest, né, que vai atuando. E eu quis trazer essa imagem justamente para conseguir demonstrar de uma forma clara, né, qual que é o controle e quais são a quantidade de medidas para cada grupo. Então, a gente tem aqui o grupo 1 em verde, o grupo 2 em laranja e o grupo 3 em azul. Né? Então, o grupo 3 ele sempre acaba pegando todos os itens de controle, todas as medidas, e os grupos anteriores ele vai ter uma certa mudança. Então, esses controles a gente vai falar sobre inventário e controle de ativos corporativos, né? A gente vai falar sobre inventário de controle de aplicações, um item apenas sobre proteção de dados, configuração segura de hardware e software. A gente vai falar sobre gerenciamento de contas, né, que pensando em monitorar contas de usuários, privilégios administrativos, né, sobre gerenciamento de controle de acesso, e aqui olhando justamente para controlar o acesso a sistemas e dados com base no permissionamento mínimo. A gente fala sobre o gerenciamento contínuo de vulnerabilidades. Então perceba que muito do que eu vou comentando aqui, né, a gente está falando sobre itens que também estão em outros frameworks, mas que muita coisa que a gente está falando em todos os episódios aqui dos Talks, né? A gente falou sobre vulnerabilidades, a gente fala sobre backup, a gente vai falar sobre pentest, né? Então, diversos dos itens, eles estão inclusos também, né? Dentro do SysControl. Gerenciamento de logs de auditoria, né? Então, a gente conseguir ter uma coleta, uma revisão de logs para detectar atividades suspeitas. No item 9, a gente tem aqui sobre a proteção de e-mail e navegadores, né? Então, aqui justamente para conseguir reduzir riscos que possam estar associados ali a ataques de e-mail, ataques a navegadores. A gente fala no item 10 sobre defesas de malware, né? Então, aqui é justamente sobre a implementação de soluções de proteção contra malware, né? Endpoints, CDR, XDR. A gente fala sobre recuperação de dados, né, no item 11, e aqui especificamente ali para a gente conseguir ter uma garantia, né, de que os dados possam ser recuperados após algum tipo de incidente. A gente fala sobre o gerenciamento de infraestrutura de rede, né, como que a gente consegue gerenciar os dispositivos para proteger todos os dados que estão presentes nele. A gente fala sobre monitoramento e defesa da rede, né, então aqui é justamente a gente conseguir ter uma detecção ativa, né, do que está trafegando na rede e identificar qualquer tipo de anomalia. A gente fala no item 14 sobre treinamento e conscientização, né? E aqui a gente linka de novo aqui com os guardiões, fazendo toda essa parte de treinamentos, né? A passagem de conhecimento. E é justamente para reconhecer e evitar ameaças ali como um phishing, por exemplo, né? Então são diversos pontos que a gente acaba falando. O item 15 a gente fala sobre gerenciamento de provedores de serviço, né? Então aqui a gente consegue monitorar também serviços de terceiros, né? Buscando uma redução de riscos. O item 16 sobre segurança de aplicações, item 17 sobre gerenciamento de resposta a incidentes, né? E no item 18 aqui sobre pentests, né? Então os testes de invasão e uma forma onde ele acaba sendo necessário ali fazer uma certa regularidade, né? Para ter essas identificações de vulnerabilidades na rede. Então, cada um desses itens, vocês podem notar que eles têm uma quantidade específica, né, de controles. E depois, obviamente, né, para cada grupo grupo de implementação, a gente tem uma quantidade específica ali também para ser utilizado. Beleza, gente. E aí, ainda falando sobre o SysControl, né? Então, no todo, dentro desses 3 grupos de implementação, a gente tem ali 153 salvaguardas, né? Então, são 153 itens que a gente vai precisar ir atuando conforme a necessidade ali de implementação desse controle.
O grupo 1 a gente está falando de 56 itens, o grupo 2 de 74, o grupo 3 mais 23, né? Então a gente vai somando cada um desses itens ali conforme a ampliação, né, do nosso tipo de controle. Então, Brian, quero só o grupo 1, eu consigo ter 56 itens. Quero o grupo 2 também, eu vou adicionar aos 56 mais 74. Então, tudo isso a gente vai tratando conforme o tamanho da empresa e os requisitos que estão ali para conformidade. E para finalizar aqui sobre o SysControl, né, como eu falei também na ISO 27001, aqui a gente tem as vantagens e as desvantagens de utilização. Né? Então, como vantagens, né, a gente está falando aqui sobre medidas divididas em níveis, né? Ou seja, a gente tem uma ordem aqui em que as medidas devem ser implementadas e podem ser também ali trabalhadas, né? A gente não precisa ir pulando etapas, a gente não precisa fazer tudo de uma única vez. A gente tem no SysControl um foco em ações práticas, né? Ele é um framework que ele é facilmente compreensível e aplicável, e ele é muito útil para organizações pequenas também, né? Então, qualquer tipo de negócio acaba se adequando a esses itens do SysControl. E como desvantagem desse framework, a gente tem, então, que ele é menos abrangente, né? Ou seja, ele não trata ali, por exemplo, política de segurança da informação, como uma ISO 27001 acaba tratando. E ele pode necessitar também de algumas adaptações, né? De acordo com ambientes mais complexos, pode ser que a gente precise ir atuando e ajustando alguns itens ali perante a ele. Beleza, gente? Show de bola. O próximo item que a gente fala aqui é sobre o NIST, né? Então, o NIST também é um outro framework muito utilizado e hoje em dia, cada vez mais, ele está sendo adaptado a diversos tipos de empresas. E o NIST, ele está na versão 2.0, onde ele acabou, então, como eu comentei anteriormente, ganhando, né, uma função ali bem importante, que é a função de governar, né, a função da governança. Então, hoje ele é um framework que ele é composto por 6 funções. Então, a gente está falando de governar, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Né? E ele enfatiza principalmente ali desde a governança até a recuperação de incidentes cibernéticos. O objetivo dele, né, a gente traz aqui então oferecer um guia flexível, adaptável, aplicável a organizações ali de todos os tamanhos, né, e setores. E o NIST, ele tem vocês podem ver que na sigla ele tem o CSF, né, que a gente está falando então do Cyber Security Framework, né, então é o conceito superior dele, que é justamente ter tudo isso. E ele tem algumas publicações especiais, né, então a gente tem, por exemplo, algumas séries adicionais que vão trazendo outros controles ali que a gente vai seguindo também. Como, por exemplo, a gente tem a série de publicação 800, que ele fala sobre tarefas, sobre procedimentos e técnicas ali recomendadas para cibersegurança. A gente tem a série 1800, que ela serve como um guia prático para implementação e aplicação, né, de tecnologias de cybersecurity. E a gente tem a série 500, que ela acaba ali relacionando também toda a etapa de privacidade dentro do escopo de tecnologia. Tá, então, aqui depois vocês podem ver, né, que tem alguns exemplos aqui abaixo. Então, por exemplo, como que eu vou saber que ele faz parte de uma publicação especial, né? Então, a gente vai ter ali, por exemplo, o NIST SP, qual que é a publicação especial, no caso, né, a série dela. Então, aqui no caso 800, deixa eu pegar o laser aqui, 800-53 e a revisão número 5, e aí qual que é o tema que ela acaba abordando. Tá, então, esse vai ser o modo de demonstração sempre no formato do NIST. E o NIST ele tem, então, o principal objetivo, né, de ajudar, então, as organizações a reduzirem os seus riscos de segurança. Ele está estruturado nessas 6 funções, 5 que já haviam, né, da versão 0.0, e uma função adicionada aí que foi, então, a parte de governar, que a gente consegue ver, inclusive, que ela acaba sendo o centro, né, e participando de todas as outras funções aqui que a gente vai visualizando. E além dessas 6 funções, o NIST, então, ele é dividido em 22 categorias e 106 subcategorias. Então, percebeu que ele acaba sendo mais extenso, né, do que, por exemplo, o SysControl ali, quando a gente fala de todos esses itens a serem tratados. Então, a gente tem que, por exemplo, né, o NIST, a gente pode dividir ele praticamente numa tabela, e a gente vai ter sempre a função, quais são as categorias da função. Cada função vai ter um ID de categoria que vai trazer, então, para subcategorias. Né, e a gente vai ter as tratativas ali dentro para a gente seguir. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o que a gente acaba visualizando em governança, né? Em governança, a gente vai ver sobre o contexto da organização, as estratégias de gerenciamento de risco, né? Quais são os papéis, responsabilidades, autoridades, tudo isso no viés também de segurança da informação, né?
A gente vai falar sobre políticas, a gente vai entrar isso na questão de supervisões, a gente vai entrar no gerenciamento de risco de cadeia de suprimentos, né? Então, tudo isso acaba sendo parte da área de governança. Depois a gente tem o item de identificar, né? Então, aqui o ID, né, como uma abreviação. E aqui a gente fala sobre gerenciamento de ativos, avaliação de riscos, melhorias, né, contínuas. E percebam que dentro deles, aí como subcategorias, né, e aí, pegando justamente esse exemplo aqui do gerenciamento de ativos, a gente tem ali como, por exemplo, inventário de hardware, né? A gente tem inventário de software, a gente tem representações de comunicação de rede autorizada, né? Fluxo de dados de redes, a gente tem sobre inventário de serviços, a gente tem sobre ativos priorizados, né? Com base em classificação, criticidade, recurso, impacto, dentro da missão da empresa também, né? E da segurança da informação. A gente tem inventário de dados e metadados, a gente tem sistemas, hardware, software, serviços, né, dentre outros aqui que a gente acaba visualizando dentro somente dessa área aqui de gerenciamento de ativos, né? Então, para cada um dos itens, a gente vai sempre expandindo nesse formato. A gente tem a parte de proteção, né? Então, no proteger, a gente entra com gerenciamento de identidade, autenticação, toda a questão de controle de acesso, conscientização e treinamento, né? Então, é entendido no NIST que uma forma de a gente levar a proteção para o ambiente é conseguindo levar a conscientização e treinamentos adiante dentro da empresa. Segurança de dados, né? Segurança de plataforma, resiliência na infraestrutura, então tudo isso faz parte também do módulo de proteção. A gente tem a área de detecção, né? Então a função detectar aqui, a gente vai falar sobre monitoramento contínuo, análise de eventos adversos que podem estar acontecendo no nosso ambiente. Dentro de responder, a gente vai falar sobre gerenciamento de incidentes, análise dos incidentes, né, relatórios de comunicação de resposta a incidentes e mitigação de incidentes, né? Então, aqui também bem focado nesses itens de incidentes de segurança da informação. E para finalizar, a gente tem o item de recuperar, né? Então, digamos assim, identificamos o incidente, tratamos a proteção, detectamos, respondemos, a gente pode ter etapa de recuperar. E aqui é justamente pensando em plano de recuperação de incidentes, né? Que então vai ter plano de em todo o framework do início a gente fala em plano de resposta, a gente fala em plano de recuperação, plano de detecção. Então são diversos planos que a gente vai entrando aqui. Inclusive a gente fala aqui também sobre a comunicação, né? Sobre a recuperação de incidentes. Então uma empresa que consegue estar atuando, né? Dentro de todos essas funções aqui e tem esses módulos bem elaborados já, vai conseguir, obviamente, né, tratar de uma forma muito mais prática qualquer incidente de segurança da informação, qualquer melhoria também dentro dos seus processos. E aí, falando sobre vantagens e desvantagens do NIST, né, que a gente está falando que ele é um framework que ele é amplamente utilizado, ele é flexível, né, então, ou seja, ele é projetado para ser usado em diferentes tipos e tamanhos de organizações. Ele tem uma documentação bem extensa, né, então tudo que a gente precisar descobrir do NIST, eles têm uma documentação muito completa e de fácil acesso também. Tá? A estrutura dele de uma forma clara e compreensível, né, baseada principalmente nas 6 funções principais, e ele pode facilmente aí, ser integrado com outros frameworks, né, ou seja, quando a gente entra, por exemplo, numa área de política, ele está muito ligado com a 27001. Quando a gente entra numa área mais de tecnologia, mais de proteção, ele está ligado também ao SysControl. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre um NIST, ir puxando gaps ali de outros frameworks também que já podem ou estar pronto, né, nas organizações ou vão nos apoiar também nesse formato de construção. E como desvantagem, né, o NIST ele não tem uma certificação formal, né, digamos assim, não tem um órgão que vai fazer essa validação, essa certificação ali perante ao NIST, e ele pode ser complexo para implementação em pequenas empresas, perante a quantidade de itens que a gente acaba tratando ele. Beleza? E aqui a gente traz, inclusive, aqui um exemplo, né? Quando a gente faz, por exemplo, assessments de NIST, quando a gente começa a entrar mais nesse tipo de avaliação de postura, o primeiro item é justamente a gente fazer um assessment para entender qual que é o nosso nível inicial. E aí depois, conforme a gente vai aplicando ele e crescendo todos esses pontos, né? Então aqui praticamente, vocês podem notar que ele está falando aqui sobre 127 itens, né? Dividido nessas 6 categorias. Ele vai trazer um nível de compliance, ele vai trazer aqui um nível de num gráfico de radar, né, como que estamos em cada um dos itens, e vai conseguir nos mostrar, então, quais são os gaps que a gente precisa utilizar aí para melhoria contínua também de todo o nosso ambiente de segurança da informação. Beleza, gente? Que tiverem de dúvidas, fiquem à vontade de ir encaminhando pelo chat também, certo?
Passando aqui, e agora eu entro em mais alguns controles, 4 na verdade, eu vou passar de uma forma mais rápida, tá? Até por causa pelo nosso tempo aqui, se a gente for falar de cada um deles de uma forma mais profunda, a gente vai ter um webinar para cada um também. Nada que impeça de a gente ter isso no futuro, tá? Mas, falando então do PCI, que a gente está falando então de um frame, né? Que a gente vai estar falando de um padrão de segurança, justamente para proteger dados de cartões de pagamento. Né? Então, o PCI ele tem algumas características ali e requisitos obrigatórios, né? Justamente para processar, para armazenar, para transmitir dados de cartões. E ele tem 12 requisitos principais que são agrupados ali em 6 conjuntos de segurança. Né? Aqui a gente vai estar falando eu vou abrir um pouquinho dos principais, tá? E esses principais, a gente está falando assim, de construir e manter uma rede segura, né? E aí dentro disso a gente vai ter ali sobre a instalação de firewalls, a gente vai ter ali sobre questões de padrões de sistema, senhas de fábricas, etc. A gente está falando sobre proteção dos dados de cartão de crédito, né? Então aqui em proteção de dados de titulares, né? A gente fala sobre como que a gente vai armazenar esses dados, se vai ter criptografia, como que a gente vai utilizar a criptografia para transmissão dessas informações em rede pública. A gente fala também sobre manter um programa de gerenciamento de vulnerabilidades, né? Então, utilizar ali softwares de EDRs que estão atualizados para proteção contra malware, e a gente vai falar também sobre desenvolvimento, né, de sistemas seguros e aplicação de patches de segurança. Então, acaba entrando mais profundamente nesses pontos também. Tem implementação de controles de acesso rigorosos, né? Então, aqui a gente vai falar sobre restringir acesso aos dados sensíveis apenas a quem necessita aquele tipo de informação. A gente está falando sobre atribuir IDs exclusivos para cada usuário, né? Então, aqui entra um pouquinho de como que vai ser a forma de tratativa, né? E também a restrição ao acesso físico aos dados, né, desses titulares de cartão aí. A gente fala sobre monitorar e testar regularmente redes e sistemas, né? E aqui a gente está falando justamente de monitorar, registrar todas as atividades de acessos aos dados, né, que estão acontecendo dentro da organização. A gente fala sobre testar regularmente os sistemas ali de detecção, né? Então aqui vai ter bastante teste ali perante aos pontos de segurança. E a gente tem também o item que fala sobre criação de políticas de segurança, né? Então aqui é criar, manter as políticas, né, de uma forma que esteja abrangendo e que todos os colaboradores da empresa detenham conhecimento sobre isso. Tá? Então esses são, digamos assim, os principais requisitos, né, que o PCI acaba trazendo. E ele tem também alguns níveis de conformidade, né? Então, como foi comentado, por exemplo, no Syscontrol, a gente tem os grupos, né, de implementação. Aqui no PCI a gente tem 4 níveis de conformidade, sendo de acordo com a quantidade de transações que acabam acontecendo por ano. Né? Então, por exemplo, o nível 1 ele vai a quem tiver mais de 6 milhões de transações por ano, por exemplo. Né? O nível 2 é entre 1 e 6 milhões, o nível 3 é entre 20 mil e 1 milhão de transação por ano, e o nível 4 de menos de 20 mil transações por ano. Ele acaba sendo invertido, né? Quanto menor o nível, mais transações. Então, digamos assim, minha empresa é pequena, eu posso me adequar ao nível 4, mas para me adequar ao nível 1, eu tenho que ter um trabalho bem maior, digamos assim, né? Então, quem que utiliza o PCI? É justamente empresas ali que processam, né, que armazenam, que transmitem ali qualquer tipo de dado de cartão de crédito, né, e ele é muito necessário para quem é comerciante, que provê algum serviço ou gateway de pagamento, né, que lidam com transações financeiras. Vantagens de a gente estar utilizando, né, vou colocar aqui alguns benefícios. Redução de fraudes ali e riscos financeiros, né? Então ele traz uma segurança aprimorada que vai ajudar a reduzir o risco de qualquer vazamento de dados ou fraudes. A gente fala sobre a confiança no cliente, né? Porque ele, querendo ou não, demonstra todo esse compromisso com a proteção de dados financeiros, e a conformidade regulatória, né? Que vai ajudar justamente a evitar qualquer penalidade ali por uma não conformidade dentro das organizações. Beleza. Passando aqui para o próximo, então a gente entra no SOC 2, né? Então o SOC 2 ele é um padrão de conformidade para organizações de serviços, né? Que especifica ali como que as organizações devem gerenciar os dados de cliente, né? Então o SOC 2 ele tem alguns princípios também, né? Então ele fala muito sobre a segurança, que a segurança principalmente é algo obrigatório, que não é aberto mão dentro do SOC 2, né? Que é justamente sobre a proteção de sistemas contra acessos não autorizados e a inclusão ali de boas práticas, né, na utilização de firewalls, MFA, monitoramento contínuo, dentre outros itens. Ele entra aqui sobre disponibilidade, fala sobre integridade de processamento, fala sobre confidencialidade, fala sobre privacidade, né,
dos dados ali também em relação a adequações com outras regulamentações. E o SOC 2 ele pode ser utilizado, então, para provedores de SaaS, né, empresas de tecnologias, empresas que prestam serviços gerenciados também. Tá? Como benefício de utilizar um SOC 2, por exemplo, confiança do cliente, né? Acho que esse é um item que ele entra em todas as etapas aqui que a gente vai falando, todos os frames. A gente fala e mostra isso como um diferencial competitivo, né? Então, ele facilita algumas negociações ali com empresas que exigem um nível mais alto de segurança da informação e, obviamente, a redução de risco também acaba sendo um ponto bem importante. E o SOC 2, ele praticamente tem dois tipos, né? A gente tem o SOC 2 tipo 1, que é um frame, um padrão que ele vai avaliar, então, o design dos controles de segurança em um momento específico, né? Então, a gente sempre trata o SOC 2 com períodos, né? Quando a gente for fazer algum tipo de atividade, e ele é focado em demonstrar que os controles estão implementados, né? E o SOC 2 tipo 2, ele vai avaliar, então, a eficácia dos controles num tempo um pouco mais longo, né? E esse mais longo, ele é geralmente ali de 6 a 12 meses, e ele tem o objetivo de mostrar, geralmente, uma prova de que os controles funcionam de uma forma consistente, né? Diferente do tipo 1, que a gente pega um período curto e fala assim, ó, tá feito, tá? Mas será que a gente estava fazendo há mais tempo ou não, né? Então, isso, a gente tem essa diferenciação dentro do SOC 2. O HITRUST, aqui a gente tem, então, falando sobre, mais ligado à questão da saúde, né? Então, esse aqui, ele é um padrão que ele acaba combinando vários padrões regulamentados, né? E as boas práticas de segurança. E ele foi projetado, então, para proteger informações sensíveis, especialmente em setores altamente regulamentados, como saúde e alguns de serviços financeiros. O objetivo dele, né? Então, é criar algo unificado que simplifique, né, o gerenciamento da conformidade nesses setores que lidam com informações sensíveis, e ele ajuda a garantir a proteção de dados de saúde, dados confidenciais, né, principalmente alinhando ali com outros regulamentos como HIPAA, NIST, ISO 27001 e o PCI também. Tá? Algumas vantagens de utilização dele é que ele tem uma abordagem integrada, né, vamos falar assim, então é legal que ele simplifica bastante essa conformidade, né, sendo que ele acaba puxando vários padrões de diversos frameworks para dentro dele. Ele tem uma certificação, então ele acaba sendo reconhecido, né? Inclusive é uma certificação altamente reconhecida ali, especialmente no setor da saúde, como uma prova de segurança robusta dentro do ambiente. Uma vantagem também sobre a escalabilidade. Ele é aplicável, então, em organizações de diversos tamanhos, né, desde empresas pequenas até grandes corporações, e ele vai sempre prover, então, revisões, atualizações regulares ali para a gente ter um alinhamento de acordo com as mudanças de padrões que podem estar acontecendo. Vi que o Leandro colocou uma questão aqui, já aproveitando, né, se é possível, obrigatório e necessário uma empresa utilizar mais de um framework. Sim, Leandro, é possível, né? Na verdade, sim, qualquer empresa pode tentar se adequar a qualquer um deles. Claro que tudo isso vai demandar de investimentos, né? Mas qualquer uma pode se adequar em cada um, tá? Sobre obrigatoriedade, desses que a gente traz aqui, obrigatoriedade a gente tem na parte do PCI, que ele é justamente um item que ele acaba sendo obrigatório para a indústria que lida, né, com dados de cartões. Então, esse acaba sendo obrigatório. Claro, a gente fala obrigatório, né, justamente porque ele exige uma produção adicional e qualquer coisa que aconteça pode trazer algum item ali de alguma multa, alguma sanção ali contra a empresa, tá? Mas pode ser utilizado mais que um? Pode, né? A gente pode, então, dentro da empresa, a gente buscar uma certificação ISO 27000, a gente pode atuar com NIST, a gente pode, se a gente utiliza, por exemplo, cartões, né, e está utilizando ali dados de cartões, a gente pode colocar uma PCI junto. E o ponto positivo é que quanto mais dessas tu demonstrar, né, para o mercado, mais credibilidade tu vai ter. Acho que esse é o principal ponto, né? Além de, claro, tu estar trabalhando na sua proteção, na sua segurança, né? E deixando o seu ambiente cada vez mais maduro perante a esses itens. Mais uma questão aqui, se for uma empresa terceira que realizar todo o desenvolvimento da plataforma, quem tem a obrigatoriedade da PCI? Quem tem a obrigatoriedade é o proprietário da plataforma, né? Então, se tu tem a plataforma e alguém desenvolveu ela para ti, tu é o responsável sobre, então, esse controle, né? Esse tipo de normativa, e tu vai ter que buscar, então, se adequar a ela, né? E aí, obviamente, pode ser que alguns itens surjam e que essa empresa terceira que desenvolveu necessite fazer diversos ajustes.
mas a obrigatoriedade é justamente da empresa responsável. Maravilha. Legal, gente. Chegando aqui no final, o último item que a gente traz aqui é sobre cloud, né? Aqui falando sobre o Well Architect. Acredito que muitos já devam ter ouvido isso, principalmente pelos grandes players ali, como a AWS, como o Azure, né? E ele é praticamente um conjunto de boas práticas desenvolvidos por provedores de nuvem, como a AWS, como a Azure, né? Para orientar, então, todos os arquitetos, engenheiros de implementação e operações em nuvens para que eles sigam boas práticas, né? E que ajude aí a organização a ter soluções escaláveis, eficientes, seguras e resilientes, né, principalmente. O objetivo dele é garantir, então, que as cargas de trabalho de nuvem sejam otimizadas, né, que tenham um bom desempenho, tenham um baixo custo, sejam confiáveis e tenham bastante segurança, né, principalmente. E ele trata alguns pilares, né, então é que a gente sempre entra em excelência operacional, que aqui a gente vai olhar para um ponto de monitoramento, automação de processos, melhoria contínua, né, a garantia de que as operações de TI suportam os requisitos do negócio. A gente vai falar sobre segurança, né, e aí com a forma de proteção dos sistemas, dados, aplicações contra ameaças. E aqui em segurança também entra gerenciamento de identidade e de acesso, né, proteção de dados, resposta a incidentes, alguns outros itens também. A gente fala sobre confiabilidade, né? E aqui olhando para um ponto de ter um sistema projetado de uma forma resiliente e capaz de uma recuperação de falhas. E aqui também, né, falando sobre tolerância a falhas, SLA, recuperação de desastre, alta disponibilidade do ambiente. Né? Então, quando a gente está, por exemplo, no ambiente de nuvem e a gente deixa apenas numa região, aqui a gente não está com um pilar de confiabilidade, por exemplo, 100%, né? A gente entra sobre eficiência e desempenho, né? E aqui em eficiência e desempenho entra muito a questão de uma forma otimizada para manter um bom desempenho do ambiente, as cargas de trabalho variáveis, né? O monitoramento de métricas para entender como é que está o desempenho do nosso sistema. A gente fala sobre a otimização de custos, né? E aqui pensando principalmente em maximizar ali o retorno financeiro quando a gente está utilizando apenas recursos necessários. E, principalmente, né, evitar gastos excessivos ali por meio de uma escalabilidade e uma eficiência melhor ali de serviços. E no caso da AWS em específico, eles ainda trazem um pilar de sustentabilidade, né? O que seria sustentabilidade? Seria ali falando de uma redução do impacto ambiental da computação na nuvem, né, otimizando recursos e minimizando desperdícios. Tá? Então, esses são alguns pontos que a gente acaba tratando dentro desse frame. Pontos legais aqui que quando a gente fala do Well Architect, né? O Well Architect, a gente tem ferramentas que apoiam nesse tipo de avaliação. Então, existe ferramenta da própria AWS, existe ferramentas da própria Azure, né? Que eles vão começar a mostrar ali recomendações personalizadas, né? Para que a gente consiga melhorar toda essa questão de segurança, desempenho, confiabilidade, né? Custos de todas as nossas cargas de trabalho. Tá? Então, para quem utiliza aí cloud computing, tem algum tipo de serviço na nuvem, é bem legal dar uma estudada um pouco mais profundamente sobre este ponto aqui também. Diferença entre eles, né? Então, aqui, quando a gente fala, olhando para a AWS e para a Azure, que o principal ponto de diferenciação é que na AWS a gente tem esse pilar de sustentabilidade, né? Pensando ali principalmente em práticas ecológicas, e a Azure a gente tem uma forte integração com os serviços Microsoft que prioriza, né, ainda mais ali a orientação ali específicas para ambientes híbridos. Então, acaba sendo um ponto bem bacana sobre tudo isso. E aí, falando, né, de uma forma resumida aqui sobre todos esses frames, quis trazer essa imagem aqui de uma forma mais prática, né, o que é cada um deles, trazer uma visão geral. Então, quem quiser tirar um print e compartilhar, fica à vontade aí também. E aqui a gente está com um resumo bem curto, né, bem prático ali de cada um desses frames que foram apresentados. Então, aqui o que é 27001, né? Então, implementação de sistema de gestão de segurança da informação e certificação, o NIST aqui sobre gestão de riscos cibernéticos alinhados ao negócio, né? Sobre o PCI, né? Falando justamente sobre dados de cartões de pagamento. Então, todos esses itens aí fica de uma forma mais prática para a gente avaliar. Semelhança entre todos eles. Acredito que muita coisa que eu fui falando ali, ele acabava em alguns momentos se repetindo de um frame para o outro, né? Mas é justamente porque eles têm como um objetivo geral melhorar a nossa postura de segurança da informação, né? Então aqui é justamente para que a gente consiga, né, de uma forma prática, fortalecer cada vez mais ali a segurança da informação dentro dos nossos negócios. Todas elas vão falar sobre abordagem baseada em risco, né? Então a gente vai sempre enfatizar ali sobre a identificação, a avaliação, a mitigação de riscos, independente do frame que for utilizado. E todos eles geralmente fornecem então uma estrutura para a gestão contínua, né, de tudo isso.
Proteção de ativos, o foco então é proteger ativos, é proteger informação, tudo que for crítico no nosso negócio, a gente conseguir ter essa proteção. E também implementação de controles de segurança, né, para evitar qualquer tipo de violação de dados ou ataques cibernéticos que possam estar acontecendo. Temos a questão de conformidade com regulamentos, né, então aqui ajuda as empresas a cumprir com requisitos legais, regulatórios, né, e além disso, né, obviamente, podem ser utilizados ali para demonstrar todas as questões de conformidade, auditoria, revisão, e a gente está ganhando ali cada vez mais espaço. E melhoria contínua, né, porque eles provêm sempre algumas revisões ali que vão nos ajudando de uma forma contínua nessas boas práticas de segurança. E aqui, por finalidade, né, então, para a gente entrar no final aqui do nosso bate-papo de hoje, quando utilizar cada framework, né, então aqui eu busquei fazer uma tabela de uma forma mais prática de cada um desses que a gente apresentou aqui no dia de hoje, quando que a gente pode fazer a utilização dele ou quando que a gente deve, né, então fazer a utilização de cada um deles. Isso não quer dizer que se a gente estiver fazendo 27001, a gente não precise fazer um outro desses frames aqui também, mas eles podem se complementar, tá? Então aqui também vou deixar um tempinho para vocês fazerem mais um print da tela. Eu não vou repassar aqui cada um dos itens, né, porque praticamente foi tudo que a gente foi comentando, mas aqui é justamente uma forma de facilitar para vocês ter toda essa visibilidade de uma forma mais prática também. Depois a gente, sei que vai ficar dúvida, mas a gente vai compartilhar esses documentos aí com vocês também, tá? Então, todos esses nossos talks aqui, eles são gravados, vai estar lá no nosso canal também. Vocês podem voltar e dar mais uma olhadinha em todos esses itens. Maravilha, gente. E aí, chegando aqui no final, como eu comentei, né? Falamos de tantos frameworks aqui, falamos de diagnósticos aqui, né? E nada melhor do que a gente finalizar, então, deixando, então, nossa equipe à disposição para realizar juntamente com vocês um diagnóstico assistido, né? Então, a gente sempre coloca esse momento aqui para quem quer saber um pouco mais ali conhecer um pouco mais do seu ambiente, né? De acordo com todas essas boas práticas, esses padrões de mercado, a gente está à disposição também para apoiar vocês nesse momento, fazendo um diagnóstico e conseguindo criar um plano de recomendação ali, visando, né, principalmente segurança da informação. Fechou? A gente convida também, né, para quem ainda não faz parte da nossa comunidade dos Guardiões Digitais no WhatsApp, aqui a gente deixa um QR Code para vocês lerem com a câmera do celular e entrarem, então, dentro dessa nossa comunidade aí, e estar participando, né, de todos os momentos que a gente está fazendo, as novidades, notícias e principalmente um network de peso aí com toda esses guardiões que estão presentes aí nesta comunidade. Beleza? Sol, fica um momentinho final aqui para quem tiver alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje. E aqui trazendo como novidade e um ponto bem bacana aí para vocês é que a gente anuncia, né, no dia de hoje aqui também que a Introduce vai participar do SecOps Summit, né, um maior evento de cibersegurança e operações de TI do sul do Brasil. Né, o SecOps Summit ele vai acontecer do dia 19 a 21 de março, lá no Centro de Eventos da PUC-RS. Né, então, a gente vai estar com stand lá dentro do SecOps, a gente vai estar com palestras, então eu vou estar falando um pouco mais sobre cultura de segurança da informação, o Maurício vai estar também falando sobre segurança da informação neste momento, e a gente vai ter um momento bem especial lá dentro, que vai ser justamente um encontro dos Guardiões Digitais de forma presencial. Né? Então, quem ainda não garantiu aí sua presença no SecOps Summit, aproveita, né, que a gente vai ter, então, esse momento aqui dos Guardiões, vamos reunir o pessoal agora em Porto Alegre, né, para a gente iniciar, então, 2025 com esse primeiro encontro presencial. E um ponto mais bacana ainda é que para quem ficou conosco até agora, no final desse webinar, né, vi que a gente está em diversas pessoas aqui, quem ficou até o final, a gente vai pegar na sequência aqui a lista de participação e a gente vai fazer um sorteio de um ingresso para o SecOps Summit, né, para os 13 dias aqui de evento, para vocês estarem, inclusive, conosco nesse momento, tá? Então, quem participou aqui, quem nos acompanhou, quem está mandando mensagem, quem está conosco até aqui no final desse momento, na sequência a equipe vai mandar alguns e-mails para vocês ali com um breve formulário, né, de alguns questionamentos ali para ver se engajou em todo esse tema, e aí na sequência a gente vai fazer, então, um sorteio para mostrar para vocês, então, quem vai ser o ganhador, então, deste prêmio top aqui, que é o ingresso para o SecOps Summit. Beleza, gente? Vi que o pessoal já gostou aqui, bastante gente dando palma, mandando reações aqui. Maravilha, show de bola. E, pessoal, por hoje é isso.
né? A gente trouxe esse conteúdo, espero que tenha sido bem bacana aí, que todos vocês consigam aproveitar um pouco do que foi passado hoje. Na sequência, a gente vai subir a gravação também no YouTube, então quem quiser rever, compartilhar com suas equipes, fique bem à vontade também. Quem quiser trazer mais alguém da equipe para o grupo dos Guardiões, fique à vontade também para estar conosco, tá? A ideia é a gente estar crescendo esse grupo aqui, conseguir estar levando cada vez mais o assunto de segurança da informação adiante. E agradeço de novo a participação de todos, né? Todos que apoiaram, participaram aqui. E não deixem, né, de dar o seu like nas nossas plataformas também, compartilhem o conteúdo à vontade, que logo, logo a gente vai estar com vocês aí de novo para outros momentos aqui dos Guardiões e justamente também para o sorteio aqui do ingresso do SecOps, certo? Na próxima quinta a gente tem um momento que a gente vai falar sobre um assunto de pentest, então a gente vai entrar também um pouquinho sobre esse tema que acaba ligando também, né, com diversos desses frameworks que a gente acabou apresentando hoje. Fechou? Pessoal, agradeço de novo a participação de todos. Se ficar alguma dúvida, além deste momento, agora que a gente está encerrando, fiquem à vontade de colocar no grupo dos Guardiões, ali no WhatsApp, e a gente vai mandando as novidades por ali também, certo? Obrigado pela participação, até o próximo momento.